os danos causados por desconhecer a palavra de Deus como um todo são gigantescos. Embora sejamos eternos aprendizes da palavra de Deus, é preciso ficar claro que se nós não continuarmos aprendendo e deixarmos de aprender, é muito danoso ficarmos aprendendo ou sabendo apenas uma parte da verdade, uma parte do Senhor, uma parte do seu plano. Existe uma história antiga que diz que uma família viajou para um acampamento. Chegando nesse acampamento, eles descobriram algumas plantas de urtiga, ou o nosso famoso cansanção. E aí eram muito perto, eles sabiam que não podiam tocar na cansanção ou na urtiga. Então eles usaram luvas, se prepararam bem, pegaram a cansanção, a urtiga, tiraram todas. E aí pegaram para celebrar aquele ato de heroísmo. Eles pegaram a cansanção e a urtiga e colocaram no fogo para alimentar o fogo, para fazer os marshmallows que eles estavam pensando. Eles não sabiam que a queima da urtiga vai com ela um líquido, e o líquido causa uma reação muito maior do que a reação do toque. Saber uma parte da verdade, saber uma parte do plano de Deus e não saber o todo, de fato, pode nos causar danos sérios. Algumas pessoas, por exemplo, não teriam dificuldade em concordar conosco com grande parte da verdade de Deus, mas iriam discordar da salvação pela graça de Deus somente em Cristo. E por causa disso, iriam perecer no inferno. Saber apenas uma parte do plano de Deus pode nos custar muito, mas também pode nos preparar pouco para aquilo que nós iremos enfrentar nessa vida. A história verídica que nós vamos estudar agora, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, nos ensina isso. Nós encontramos Jesus ressuscitado, ainda naquele domingo, caminhando com 2 dos seus discípulos. E dentro dessas várias cenas e instruções que podemos aprender aqui, uma delas é que não compreender, não saber, não crer no todo do plano de Deus pode afetar a nossa vida, tanto aqui quanto no coração, quanto também o nosso próprio comportamento. Então, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, nós retomamos a cena de Jesus pós-ressurreição. A última vez, terminamos com Maria Madalena correndo, junto com Joana e Maria. Depois Pedro volta lá para ver e verificar o que Maria Madalena, Joana e Maria estavam dizendo, mas até aquele momento eles não veem Jesus. No mesmo dia, vamos lá, versículo 13 em diante, de Lucas 24. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada no túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres lhe disseram, mas não viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória?
E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois disso, partiu e deu também a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais disseram: de fato, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Vamos orar mais uma vez. Senhor, aquilo que nós pedimos durante o cântico é o que nós continuamos pedindo agora. Por causa daquilo que o Senhor faz por meio da Tua palavra, nós pedimos que o Senhor faça de novo. Que não seja mais um momento em que nós nos colocamos aos pés do Senhor para ouvir a Tua palavra e esquecê-la. Que ela arda no nosso peito. Que ela queime as coisas que precisam ser queimadas. Que ela revele, corrija, instrua. Sim, que ela instrua a nossa mente. Que ela instrua o nosso coração. Que ela transforme a nossa vida. Peço que nos ajude a crer no poder da palavra para queimar os nossos corações e a experimentar o poder da palavra para sarar os nossos corações. Ela está aberta diante de nós. Eu peço que ela seja a nossa regra. Eu peço a Ti, Espírito, por misericórdia, seja o nosso professor. Não nos permita fugir. Mostra-nos Cristo. E que ao final desse tempo só o Senhor receba a glória que merece. É o que nós imploramos. No nome de Cristo. Amém. É fácil de ver que o texto é dividido em alguns blocos. O primeiro bloco vai nos ajudar a entender o cenário, onde se passa, com quem se passa, o que está acontecendo. A segunda parte é um pouco a introdução ou como Jesus se aproxima desses dois discípulos. Depois tem a conversa entre eles e as conclusões no final. Esse texto ele é único no Evangelho de Lucas e, por razões óbvias, como vocês conseguem ver, é um texto cheio de ironia. É ironia porque eu e você, quando estamos lendo, sabemos muito mais do que os discípulos que estão caminhando com Jesus. Sabemos quem ele é, sabemos o que aconteceu e enquanto os discípulos estão impedidos de ver. O cenário que nos apresenta esse evento é o mesmo dia, ainda é o domingo. É o terceiro dia, como eles bem dizem para Jesus ou para o estranho no caminho de Emaús, mais na frente. Mas o próprio versículo 3 nos diz naquele mesmo dia. Então depois que ele ressuscita, ele aparece a Maria Madalena ainda no sepulcro. Depois de um tempo ela sai. Os discípulos estão retornando das festividades. Eles estão caminhando, 2 desses discípulos estão caminhando para uma aldeia que a gente ainda não sabe. É difícil de encontrar no mapa. Naquela época era mais fácil, hoje mais difícil. Mas era 10 quilômetros fora de Jerusalém. Digamos que alguém caminhe 5 quilômetros por hora. Então daria mais ou menos umas 2 horas. Se caminha devagar, mais ou menos umas 3 horas. Se caminha conversando, mais ou menos umas 3 horas e meia. Então esse era o percurso, enquanto eles estão indo para o lado de lá. O texto diz que enquanto eles estão nesse caminho, provavelmente após as festividades, eles estão conversando. No versículo 15, no entanto, diz que essa conversa era uma conversa acalorada. Eles estavam conversando e discutiam. É a mesma palavra que Jesus utiliza no versículo 17 para dizer estavam discutindo. Em outras palavras, eles estavam conversando, mesmo que tentando
convencer um ao outro argumentando, não em briga, mas em tom caloroso, como se tivesse as paixões envolvidas no que estava conversando, no assunto em questão. Não era uma coisa trivial, não era quem ganhou o campeonato cearense, não era sobre essas questões. Era coisa séria. Havia acontecido algo sério, algo difícil de explicar. Havia acontecido que aquele que eles esperavam que iria redimir Israel, havia sido brutalmente assassinado numa cruz. E agora, o que a gente vai fazer? Eram discípulos de Jesus, claramente, como o texto próprio diz, no versículo 14 e 15 e 13, mas eram discípulos frustrados. Enquanto eles estão caminhando e argumentando, provavelmente tentando encontrar alguma saída, ou o que fazer, ou como experimentar, como refletir sobre esses últimos acontecimentos, como é que eles deveriam lidar com tudo isso. Se esses homens estavam seguindo Jesus desde o início, 3 anos e meio, eles haviam devotado toda a vida em relação a Jesus, posto todas as fichas em relação a Jesus, eles redirecionaram as suas vidas, redirecionaram os seus planos, as suas famílias em relação a Jesus, para demonstrar uma ligação, uma fidelidade com Jesus. Mas agora já é o 3º dia que Jesus morreu. Como qualquer outra pessoa, ele não conseguiu trazer a revolução, talvez, que eles pensavam, a mudança que eles pensavam, redimir Israel como eles pensavam. Então, o assunto é muito importante. Era um assunto de vida e morte, a respeito de Jesus, era um assunto de vida e morte para eles que seguiam Jesus e estavam sem a presença física e sem as esperanças a respeito de Jesus. A ironia, então, surge quando esse estranho se aproxima deles. Então, o texto diz, enquanto conversavam, o próprio Jesus, que no original diz, Jesus mesmo se aproximou e ia com eles. Versículo 16, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Se você é como eu, você ficou algumas vezes sem entender essa parte do texto. Ficou sem entender? Ficou sem reconhecer? Uma interpretação é que Jesus, agora com o corpo glorificado, ele é completamente diferente, muito diferente do que era quando estava com esses discípulos. Quando estava com seus discípulos, era um homem de dor durante o seu ministério, que sabe o que é padecer. Ele não tinha aparência nem formosura, conforme a profecia de Isaías 53. E é seu corpo cansado, seu rosto cansado de carregar o peso de viver como um ser perfeito entre pecadores, havia desfigurado a sua vida, tornado ele pesado, envelhecido muito por causa disso. E agora, ressuscitado, é difícil das pessoas reconhecerem quem é Jesus. Isso é uma explicação, às vezes, de Maria Madalena achar que confundir Jesus com o jardineiro. Mas eu acho que não é isso. A maneira como Lucas escreve aqui, ele escreve o verbo, descrevendo os olhos, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Ele usa um verbo um verbo passivo, como se os olhos deles, ou o mecanismo de reconhecimento facial deles, estava impedido. Essa é uma das maneiras, às vezes, de descrever uma ação de Deus sem citar Deus aqui na jogada. É como se ele dissesse, Deus impediu esses homens de reconhecerem quem era Jesus. Essa é uma explicação melhor para que, quando Jesus diz Maria, ela reconhece Rabone. Se ela confundiu com o jardineiro, não era porque Jesus estava radiante. Eu nunca vi um jardineiro radiante assim. Provavelmente não era isso. Provavelmente era Jesus querendo não ser reconhecido num primeiro momento. E aí a próxima pergunta é, mas por quê? Se o passivo aqui é um passivo divino e Deus estava impedindo Jesus de ser reconhecido pelos seus discípulos, qual a intenção disso? A intenção parece ser que Jesus deseja
prová-los, para ver o que estava em seu coração. Na verdade, se Jesus tivesse se demonstrado exatamente agora, enquanto eles estão caminhando, ele tocasse nas costas, ei, eu estou aqui, com o corpo ressuscitado, nós não teríamos essa história. Mudou. Eu vou adorar Jesus, falar sobre Jesus, exaltar Jesus, tudo isso, e não vou perguntar sobre essas coisas. Esse é um mecanismo. No Antigo Testamento, algumas vezes, pelo menos uma vez, descreve Deus se ausentando, como deixando de participar ativamente de algo que estava acontecendo para testar o que estava no coração, falando de um dos reis de Israel. E eu acho que aqui é isso que acontece. Uma ilustração disso seria aqueles reis do passado, alguns reis espanhóis, que certa vez, para testar a sua fama ou a sua reputação entre os peões, entre os seus súditos, se vestiu como um súdito, deixou a coroa e foi caminhar entre o povo. Sem sair da sua majestade, ele se vestiu como um deles para ouvir. Ei, o que você acha do rei? O que você pensa sobre o rei? O que você acha sobre isso? Porque, hão de convir, se Jesus estivesse lá e Jesus tivesse perguntado, ei, o que vocês acham disso? Os homens talvez não tivessem respondido com toda a seriedade. Às vezes acontece com os nossos filhos, que são uma coisa na nossa frente e outra coisa completamente diferente na nossa ausência. Às vezes aparece com ovelhas, que são uma coisa na frente do pastor e uma coisa completamente diferente na ausência do pastor. Eu acho que é isso que Jesus está fazendo. Ele quer pastorear, ajudar esses discípulos que estão completamente frustrados, mas ele prefere utilizar um mecanismo que está à nossa disposição no dia de hoje, ao invés de usar a sua presença gloriosa no primeiro momento. Então ali está Jesus, caminhando com eles, e Jesus então inicia a pergunta: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E as perguntas são perguntas sempre retóricas. Mas a reação deles a essa pergunta é interessante. Eles pararam entristecidos. Meus queridos, a gente vai ver que à medida em que essa conversa e esse evento se desenrola, à medida que Jesus ele lida da maneira que ele lida, revela que a má compreensão da verdade, a falta de compreensão do plano de Deus, ou focalizar, não dar ouvidos, não prestar atenção, não permitir que todas as áreas da nossa cosmovisão, inclusive as nossas esperanças, sejam informadas pela palavra de Deus e o testemunho dos profetas, sempre trará prejuízo, sempre. Os discípulos aqui, eles estão entristecidos, não é simplesmente porque Jesus morreu. Eles estão entristecidos porque eles tinham colocado as suas esperanças sobre Jesus, e o que eles criam a respeito de Jesus não cabia uma teologia de sofrimento e morte para o Messias. E se não tinha teologia de morte para o Messias, obviamente não teria teologia sobre a ressurreição. Só haveria ressurreição se houvesse uma informação bíblica, uma teologia construída que desse conta do sofrimento do Messias. Não tendo isso, não tem aquilo. E por causa disso, eles estão entristecidos, frustrados, completamente sem esperança. Focalizaram em um determinado assunto, focalizaram em um determinado aspecto do reino messiânico. Não conseguiram entender que, como Jesus mesmo vai dizer, na verdade, como o anjo mesmo disse, como Jesus vai dizer um pouco mais na frente, existe um padrão dentro do ordenamento do plano de Deus. Sofrimento precede glória. Existe um coro dito pelos anjos que demonstra um padrão de Deus em lidar com os seus servos, especificamente com o seu Messias. Sofrimento precede a glória. Mas eles não entenderam. E porque não deram conta disso, não permitiram que a Escritura Sagrada informasse a sua percepção sobre a obra de Deus por meio do Messias, eles estão sofrendo. Eles estão entristecidos. A razão de estarem voltando e estão discutindo não é somente porque a sua mente não foi informada,
mas a sua mente não informada pela palavra de Deus, como eles interpretavam o evento Jesus, afeta a maneira como eles em seu coração respondem a essas frustrações, a essas coisas que estão acontecendo. Sempre é assim, uma mente mal informada sobre a verdade de Deus, uma mente cansada, preguiçosa, leviana sobre a verdade de Deus, sobre as várias áreas da vida, vai sempre ter por trás de si um coração perturbado. Um coração que fica roendo as unhas, procurando. Um coração sem esperança. Um coração temeroso. Um coração entristecido. E esse coração vai guiar a pessoa num tipo de comportamento medroso, um tipo de comportamento de fuga, um tipo de comportamento que não glorifica a Deus. Mas a palavra de Deus consegue dar conta de todas essas coisas. Então eles param entristecidos, e as razões são óbvias. Um porém chamado Cleopas, e a razão de terem talvez colocado Cleopas, vocês lembram, conforme nós lemos no início do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, que ele pegou evidências de determinadas pessoas e fez, pegando o depoimento de alguns que foram testemunhas oculares, quando ele escreveu esse Evangelho. Provavelmente Cleopas é uma testemunha ocular desse próprio relato, e conhecido da igreja primitiva, então por isso talvez tenha o nome dele aqui. Então Cleopas respondeu, que é o masculino de Cleópatra: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Que ironia! Jesus sabia muito mais do que todos eles o que estava acontecendo. Jesus de fato sabia. Ele deduziu que estão caminhando de Jerusalém para Emaús, que esse estranho estava lá em Jerusalém e não viu o que aconteceu. Jesus entra na deles. Eu acho que Jesus quer dar a eles a chance de externarem o que está em seu coração, de não mentirem e assim serem tratados realmente de dentro para fora. Do que se trata no verso 19? Eles explicaram. E aí vocês veem a explicação dele. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta. Quando ele diz que Jesus, que era profeta, embora seja uma descrição correta, é uma descrição incompleta. Jesus ele se apresenta como profeta, na verdade, no capítulo 4, versículo 24. Vocês lembram? Quando Jesus, descrevendo a reação da sinagoga da sua terra natal, diz: nenhum profeta não tem honra senão na sua própria terra. E ele se descreve como um profeta. No capítulo 4, também versículo 14, assim capítulo 10, versículo 38 do Evangelho de Lucas. Então a descrição de Jesus como profeta não é errada, mas é incompleta. Foi um homem poderoso, ou um homem que experimentou sobrenaturalidade, tanto naquilo que ele falava, quanto naquilo que ele fazia. Isso era tanto diante de Deus, ou com a aprovação de Deus, Deus corroborando com o que ele fazia, como foi no caso de Nicodemos, essa foi a compreensão de Nicodemos, como diante de todo o povo, sinais que não poderiam ser negados diante de todos. E aí ele começa, depois de descrever Jesus, começa a degringolada. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Agora olha como ele descreve, versículo 21, nós esperávamos que ele fosse quem haveria de redimir Israel. O esperávamos aí é muito interessante, ele não usa a palavra nós críamos, nós antecipávamos, ele diz, a gente esperava, eu achava. A própria maneira como ele descreve é uma maneira de não ter uma certeza absoluta, não ter simplesmente uma expectativa. Pode ser que sim. Tínhamos a esperança que daria certo. Não tínhamos certeza. E aí você vê como ele está construindo as suas expectativas sobre o plano dos homens. Ele era assim diante de Deus e dos homens, mas os principais sacerdotes e os anciãos prenderam, crucificaram. Nós tínhamos a expectativa que ele iria ser assim, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia que essas coisas aconteceram. Os homens estão frustrados.
aquilo que eles esperavam não se concretizou. O que ele diz mais na frente, do verso 22 em diante, apenas concorda. As mulheres viram de madrugada, a gente não acredita muito não, mas elas tiveram umas visagens de anjo e tal, disseram que os anjos apareceram e disseram que ele estava vivo e tal. Na verdade, alguns foram lá, e até dos nossos, versículo 24, e foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram. Mas ele conclui, a última palavra que eles dizem é muito importante. Demonstra que, muito embora eles tiveram essa oportunidade de acarear, de verificar a exatidão das palavras das mulheres que diziam que o túmulo estava vazio, que não foi encontrado corpo, tudo isso foi verificado, tudo isso de fato foi verdade, mas ninguém viu Jesus. Eles não tinham teologia para o sofrimento e por causa disso não tinham teologia para a ressurreição. Eles não sabiam das outras coisas que estavam acontecendo em paralelo, não sabiam da revelação dele para Maria, não sabiam da questão de Pedro, como vai acontecer. Jesus está em todo canto, mas eles não sabiam que Jesus estava lá, diante deles, exatamente ali. Normalmente nós lemos os evangelhos, meus queridos, e achamos que Thomas é o mais incrédulo de todos. Thomas, incrédulo. Thomas é um dentre todos os outros. É Thomas, é. Eu escrevi Thomas, ó. São mesmo, viu? Estou inventando outro apóstolo, não. Aconteceu algumas vezes já isso. Tomé. Mas o Thomas também era incrédulo. Então a gente olha e vê Tomé e diz assim: rapaz, Tomé, que caba descrente, como é que pode? Todo mundo lá crendo e Tomé é o único fora ali do padrão. Não. Vocês estão vendo aqui alguém crente? Estão lá diante de Jesus, Jesus pergunta o que aconteceu e eles respondem. Eles respondem dizendo: nossas expectativas foram frustradas. De fato, nós vimos que ele foi aprovado por Deus e isso nos encheu de esperança de que ele seria aquele que iria redimir Israel. Mas eu vi, mataram ele, ele foi crucificado, ele morreu já faz 3 dias. O pessoal que foi lá verificar olhou direitinho, disse que teve umas visagens, uns passamentos de anjo, que dizendo que ele estava vivo. Mas eu mandei o pessoal foi lá, verificou, de fato não encontraram nenhum corpo, mas ninguém viu. Não é só Tomé que é ver para crer. Esses discípulos aqui, eles também não creem porque não tinham visto. É a mesma? Eles não estão se utilizando daquilo que estava disponível para eles, que deveria fundamentar a verdade, deveria fundamentar a resposta deles, deveria guiar a maneira como eles iriam responder, deveria ajudá-los a interpretar o sofrimento do Messias e tudo mais. Eles não tinham. E é exatamente para aí que Jesus dirige a sua atenção. Jesus dirige a atenção desses discípulos incrédulos, não para si mesmo. Porque quando termina lá dizendo, mas ninguém ouviu, Jesus precisa dizer: estou aqui. Você está me vendo? E aí agora? Jesus não faz isso. Jesus guia a atenção deles para algo extremamente importante, algo que, sem a presença de Jesus, ainda poderia e deveria controlar a vida dessas pessoas e ajudá-los a interpretar a realidade. O que ele vai fazer aqui? Ele vai pregar expositivamente. Ele vai expor a verdade de Deus sobre a obra de Deus no Messias de Deus, usando a palavra de Deus, para que a palavra de Deus guie o povo de Deus. Para que a palavra de Deus guie não somente o que eles devem saber, mas como eles devem sentir a respeito daquilo que eles devem fazer. Informar a mente, instruir o coração e transformar o comportamento. Esta
é a centralidade, o poder, a utilidade, a suficiência da palavra de Deus. Aqui é o Senhor ressuscitado, utilizando aquilo que eu e você temos diante de nós para informar a mente, instruir o coração e transformar o comportamento. Olha o que o mestre diz, versículo 25. Então lhes disse: vocês são insensatos, como vocês são tolos e demoram para crer, são preguiçosos na sua crença em tudo o que os profetas disseram. Em outras palavras, Jesus está presumindo muitas coisas aqui. Em primeiro lugar, Jesus não está dizendo vocês não têm acesso à Escritura. Jesus não está dizendo vocês não creem nas Escrituras. Jesus está dizendo vocês têm negado as Escrituras. Não. Jesus está dizendo vocês são tolos. São tolos porque a Bíblia fala sobre isso. Estão reagindo com tolice, entristecidos, amuados, aflitos, sem saber o que fazer, sem saber o que crer, porque não estão dando a devida atenção àquilo que os profetas disseram a respeito disso. São tolos porque a verdade estava diante de vocês. São tolos porque isso era lido todos os sábados na sinagoga. São tolos porque eu falei mais de 4 vezes quando estava com você. São tolos porque a verdade estava lá, a palavra estava lá, a informação que deveria dar conta de tudo o que vocês estão passando e ajudar vocês a caminharem ainda para frente, estava diante de vocês e vocês foram demorados, tolos, preguiçosos para crer. Com isso, nosso Senhor presume que aqueles que têm acesso à Bíblia devem conhecer a Bíblia. O nosso Senhor assume que aqueles que têm acesso à Bíblia devem conhecer a Bíblia. E ele presume também que a Bíblia tem tanto poder, que mesmo o Senhor Jesus ressuscitado, ele prega ao invés de mostrar aos cravos. Ele explica a Escritura, porque a Escritura é suficiente para informar a mente, treinar o coração e modificar o nosso comportamento. Para instruir a nossa mente, inculcar o nosso coração e modificar a maneira como nós vivemos. Quando nós não deixamos que a palavra de Deus informe a nossa vida, nós passamos por dificuldades. Eu fico pensando nesse conglomerado de pessoas que têm pregado sobre salvação como sendo a mudança da economia, a mudança do status econômico, ou pregando sobre prosperidade apenas, pregando sobre dinheiro, pregando sobre saúde. Esses que dizem que a vida é para isso, que porque você é filho do rei, você precisa gozar de todas as bênçãos que está disposto para você aqui, materialmente, fisicamente aqui. Esses que não ensinam o seu povo a sofrer. Esses que não permitem que a palavra de Deus informe a criação dos filhos, informe a luta contra qualquer doença, que informe as brigas que eu tenho, as dificuldades com o meu marido, que informe a questão do casamento, que informe o trabalho que eu devo escolher, que informe o uso do corpo, o uso dos recursos, que informe o planejamento familiar, que informe o tempo. Quando todas as áreas, quando elas não são informadas pela palavra de Deus, naquela área você vai sofrer. Você vai experimentar sofrimento. E o sofrimento será auto-infligido. O sofrimento será porque você, tendo a Escritura, não conheceu a Escritura. Tendo a verdade de Deus diante de você para informar como você lidar com a situação, você não entendeu. Você se tornou insensato. Você se tornou nécio. Você se tornou tolo. Não é assim? Pense naqueles homens que são avarentos, que vivem em função dos recursos, que vivem na gana de sempre ter, sempre ter. 1 Coríntios
1 Timóteo capítulo 6 vai dizer que a gente não deveria procurar essas coisas. Aqueles que são discípulos de Jesus não deveriam viver atrás de dinheiro. Porque aqueles que procuram essas coisas, eles entraram em muitas tribulações e mazelas. Entraram em infelicidade. Por quê? Não permitiram que a palavra de Deus informasse o uso correto dos recursos. E por causa disso, isso ficou à deriva da soberania de Deus, do controle de Deus revelado, e ficou ao controle daquela pessoa, e aquela pessoa não sabe controlar. Teologia do coach e as outras teologias não servem para absolutamente nada. Não conseguem informar a realidade, conforme aparece na palavra de Deus. Esses homens aqui, sem a verdade de Deus, eles mudariam. Eles não têm teologia para o sofrimento de Jesus. Mas é interessante, olha só, quando Jesus fala, no versículo 26, ele diz, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Não é isso que tinha que acontecer? No capítulo ainda 24, quando os anjos, eles testemunham a respeito de Jesus, olha o versículo 7. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Capítulo 24, um pouco mais na frente, no versículo 44, ele diz, a seguir Jesus lhes disse, são estas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era o quê? Necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Existia uma necessidade. E só nesse capítulo isso é repetido 3 vezes. Mas os discípulos não conseguem dar conta. Os discípulos são difíceis, têm uma dificuldade de compreender quando as coisas é sofrimento. Se eu dissesse para você que você vai sofrer, você abraçaria isso ou você procuraria uma maneira de fugir disso? Se eu dissesse para você que é necessário no plano de Deus que você sofra, você iria fugir ou você iria aceitar de bom grado? A maneira normal como os homens lidam com isso é simplesmente fugindo, encontrando uma maneira de fugir. Não é à toa que em 1 Pedro capítulo 4, os irmãos que estão passando por dificuldade, a eles Pedro escreve, amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a prová-los, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Porque eles achavam que essa provação era uma coisa extraordinária, essa perseguição, a luta, a dificuldade. Eu li hoje com o conselho, Atos capítulo 14, Paulo, na primeira viagem missionária, antes de voltar, ele junta o pessoal, elege os presbíteros e diz, quero dizer para vocês que a gente vai entrar no reino por meio de muitas tribulações. É na peia que a gente vai entrar. Ele foi honesto. Mas esse tipo de linguagem, esse tipo de verdade, quando ele não é recebido como palavra de Deus para nós lutamos para fugir. Quando as nossas expectativas não são informadas pela palavra de Deus, acontece exatamente isso. Eles não tinham teologia para o sofrimento do Messias e por causa disso responderam com essa tristeza toda. Se a gente não tem teologia para o casamento, um homem pecador com uma mulher pecador vai ter dificuldade. Criação de filhos. O seu filho é lindo, mas é ruim. Vai ter dificuldade. Ela é linda, mas ela é uma pecadora. Vai querer fazer o que dá na cabeça dela. Você vai querer usar a sua autoridade em vez de servir e dar para ter o que quer. As expectativas, quando não são informadas pela palavra de Deus, a gente procura fuga, cai em frustração. A fuga de tantas igrejas, porque eu esperava que a igreja iria fazer isso, que não teria isso. Falsas expectativas sobre casamento, falsas expectativas até sobre Deus,
Foi o que aconteceu, irmão, eu fui embora. Por quê? Porque Deus não me deu aquilo. Estava lá na igreja 10 anos, Ele não me deu um marido. Que arrumação é essa? Fui procurar um marido lá de fora, deixei a igreja, deixei Deus. Não era incomum ainda nessa semana, conversando com alguém, dizendo para essa pessoa, você não notou? Todo canto que você vai, você encontra um problema. O problema é o seu patrão, o problema é o seu marido, o problema é o seu pai, o problema é o seu pastor, o problema é a sua igreja, o problema é o seu passado, o problema é a sua doença, o problema é a miséria, o problema é o governo. O seu problema é com Deus. O seu problema é com Deus. E as suas expectativas sobre o plano de Deus precisam ser informadas pela palavra de Deus. É isso que Jesus faz. Ele acredita no poder da palavra de Deus. A Escritura deveria ter sustentado todas as esperanças desse pessoal. Deveria informar todas as áreas da vida, todas as expectativas sobre Deus, sobre marido, sobre filhos, sobre pastor, sobre trabalho, sobre governo, sobre dinheiro, sobre saúde. A palavra de Deus deveria informar todas essas áreas. Do contrário, ficaremos presos às frustrações, sem condições de ver e responder corretamente ao plano de Deus. O estranho é que sabemos ser Jesus usa a palavra de Deus para ajudar os seus discípulos a lidar com essas visões que ele tem da vida. Ele lida com eles dispensando a sua autoridade de Deus ressuscitado. Eu acho isso aqui fabuloso. Jesus lida com eles utilizando o que eu e você temos. Meus irmãos, a gente não precisa que Jesus apareça aqui para termos a fé que lide contra as frustrações, expectativas, sofrimento e desgraça que acontece na nossa vida. Ele nos deu a sua bendita palavra. Quando ele estava aqui, conversando com os seus discípulos, ainda naquele mesmo dia ressuscitado, foi lá que ele foi. Pregou expositivamente, explicou, começando de Moisés, a verdade de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa, suficiente e eficaz para instruir a mente, informar o coração e transformar a nossa vida em todas as áreas. Ele não cria um ao outro, não dá um novo mandamento, não faz um milagre diante deles. Ele simplesmente os conduz para a palavra de Deus. Nós não cresceremos sem o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Eu tenho pensado, o que tem acontecido? E aí não importa, o problema sempre vai estar aqui. Por que a gente tem que pregar tanto? Por que os nossos discipulados precisam ser com a Escritura? Porque quando nos reunimos, precisam ter a palavra de Deus, porque memorizamos versículos. Por que tanta pregação? Tanto sermão, porque é a palavra de Deus, que é o instrumento de Deus para guiar o povo de Deus. Foi assim no passado, foi assim na época de Jesus, mesmo ressuscitado, e será assim enquanto houver igreja nessa terra. Nós não precisamos ficar correndo atrás de milagres. Jesus não guiou o seu povo por lá. Nós não precisamos ficar indo atrás de visagem de anjos e coisas assim. Jesus não guiou o povo por lá. Jesus guiou o povo para a palavra de Deus. Como vocês são insensatos. Como vocês são tolos. Estão sofrendo de maneira inútil. Estão sofrendo de tolos. E aqui Jesus tem outra percepção por trás. Ele acredita que a palavra de Deus não é somente para informar a nossa mente, para nos dar informações, mas é também para treinar, para inculcar, para instruir o nosso coração. Jesus acredita tanto que a palavra de Deus tem poder para dirigir a nossa vida,
que ele não faz outra coisa, mas guia o povo pela palavra de Deus. Quantas fontes de autoridade Jesus reconhece? Quantas fontes de autoridade Jesus reconhece aqui? É o povo sofrendo, é o povo com dificuldade, é o povo na aflição, é o povo frustrado. Jesus, no entanto, guia o povo para a palavra de Deus. É ali que Jesus faz. Não tem chá de camomila, não tem maracujina, povo frustrado, dali pensando o que vai acontecer, não tem Lexotan, não tem terapia, não tem tudo isso. Eu não estou dizendo que quem toma maracujina vai para o inferno, não estou dizendo isso. Nem quem toma camomila, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo é que todas as vezes que nós depositamos em qualquer outra pessoa, em qualquer outro lugar, o guiar a nossa vida, o informar a nossa mente, instruir o nosso coração e mudar e transformar o nosso comportamento, que não a palavra de Deus, nós reconhecemos uma outra autoridade indevida. É a palavra de Deus que deveria fazer isso. A exposição da Escritura é poderosa o suficiente para fazer tudo isso. E aí ele vai começar então a explicar. Eu gostaria muito de estar nessa caminhada. Foram 2 horas. Alguma coisa aconteceu. O coração dos discípulos papocou nessas 2 horas, enquanto eles estão caminhando. Talvez 3 horas, porque eles caminhando devagar, que o professor é Jesus. Estão caminhando. Eu gostaria muito de ouvir o que Jesus estava, como é que ele lidou com os textos sagrados. Se você quiser também ser bem próximo domingo, tá bom? Vamos ficar por aqui. Vamos orar. Senhor, eu queria te agradecer pela tua bendita palavra. Agradecer pela verdade que temos. O testemunho que ela dá de si mesma. E agradecer pela seriedade com que o teu Filho, nosso Senhor, lidou com ela. Central para guiar o povo. Central para restaurar o coração. Central para dizer o que é certo. Para resolver as nossas expectativas. Central para lidar com as nossas frustrações. Senhor, nos livra das distrações, nos ajuda a amar mais a Tua Palavra do que o WhatsApp, amar mais a Tua Palavra do que as mídias sociais, buscar a Tua Palavra mais do que as horas que gastamos ao dia nessas coisas. Para que quando as coisas acontecerem, as dificuldades acontecerem, os problemas, pecados, decepções, frustrações, nós tenhamos a verdade do Senhor para nos guiar. Tua palavra é suficiente para guiar o teu povo em todas as épocas. Não importa os problemas, não importa as lutas, não importa as frustrações. Aqui, na maior de todas as frustrações, que as esperanças sobre o Messias são frustradas pelos homens. Esses mesmos homens, teus discípulos, podem ser restaurados à luz da tua palavra. Eu peço que isso seja verdade para nós. Que a tua palavra tenha liberdade de informar a nossa mente, instruir o nosso coração e transformar o nosso comportamento. Trabalhar em todas as áreas com liberdade. Então, ajuda-nos, Senhor. Nos define por meio dela. Nos molda por meio dela. Santifica por meio dela. Em nome de Cristo. Amém.